Consegui. Conseguiu? Consegui. Opa, maninha. Irmãos, já começamos a gravação, tá bom? Nós vamos dar início hoje à nossa aula da Escola Bíblica. Nós estamos hoje começando a lição do número 14, que fala sobre Ruth, a Moabita. E nós vamos fazer em duas partes. Hoje nós vamos dar início a essa lição e semana que vem nós terminamos. Meu nome é Marco Cabarron, eu sou pastor auxiliar da Igreja Sede, juntamente com o pastor Hilton, né? E nós estamos aqui cooperando com o nosso pastor. Eu estou tentando baixar aqui o cada microfone. Está um pouco alto. Está vendo o microfone. Está ouvindo, Terezinha, ou não? Irmãos, eu vou colocar aqui na tela o nosso compartilhamento da lição de hoje, já. É só lembrar os irmãos que essa lição que nós vamos estudar sobre a Ruth... Está cortando a fala. Eu vou tentar falar de novo, Terezinha, para ver se fica melhor. Tá bom? Irmãos, nós estamos começando a lição de número 14. Hoje nós vamos falar sobre Ruth. Nós vamos fazer em duas etapas, tá? 2 períodos. A lição de Ruth, irmãos, é muito diferente das lições que nós fizemos no livro de Juízes, quando nós estudamos sobre aqueles homens que foram usados por Deus para trazer libertação ao povo de Israel. Então, no livro de Juízes, uma característica é que eles eram homens usados por Deus, o Espírito de Deus vinha sobre eles, e eles iam para a luta, o conflito, a batalha, né? Enquanto que o livro de Ruth é um livro diferente, fala do cotidiano da vida das pessoas, fala das dificuldades, né, das pessoas e das dificuldades que a vida impõe. Então, é um pouco diferente, não tem aquele conflito que é muito comum no livro de Juízes. Tá? Então, é um livro da Bíblia diferente para nós avaliar. Eu queria que os irmãos dessem um sinal aí, se estão me ouvindo. Pastor Petrônio, está ouvindo? Faz um sinal. Está ouvindo? Sinal de positivo aí na tela. Está ouvindo? A Terezinha está ouvindo, Terezinha? Estou ouvindo. Está ouvindo, Sônia? Tá, então eu vou passar para o compartilhamento aqui da... Pastor, tá bem picotando, tá bem falhando a sua fala. Eu acho que está muito alto. Está dando eco. Vou tentar abaixar para ver se melhora. Eu vou compartilhar aqui para nós dar início à lição. A nossa lição de número 14, tá? Nós vamos falar sobre Ruth, a Moabita. O versículo-chave nosso é Ruth 1,16. Porque onde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Esse é o versículo-chave da nossa lição de hoje, sobre o livro de Ruth. É o versículo mais importante deste livro, né? Que ela faz essa declaração de fidelidade, né, de amor a Noemi. Ruth, uma moabita, e ela faz então essa declaração, dizendo que não iria deixar a sua sogra, que iria acompanhá-la, que iria, aonde ela fosse, ela iria estar junto.
e que passaria então também a adorar o seu Deus, o Deus de Noemi. Então, é muito interessante, esse é um versículo importante para a compreensão do livro de Ruth. Eu vou continuar passando os slides. O alvo da nossa lição de hoje, né? O aluno será capaz de saber que é aprender que relacionamentos saudáveis no meio dos cristãos inclui a nora e sogra. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes isso é visto com um certo descuido, né? Há uma certa rejeição, um certo conflito. E a proposta para nós é ver que um relacionamento saudável também inclui a nora e a sogra. Tá? Isso é importante. Conscientizar-se de que o bom testemunho é capaz de demonstrar o amor e a provisão que vem de Deus, que é o que aconteceu entre Ruth e Noemi. Noemi deu a Ruth um bom testemunho, e isso foi capaz de mudar os sentimentos daquela moça. Tá? Então, nós sabermos acerca desses aspectos. Sentir, confiar que Deus está no controle das situações, né? Que Deus está no controle de tudo. Como nós vimos quando estudamos os Juízes, que Deus estava controlando, Deus estava dirigindo todas aquelas situações, né? Até em momentos críticos, quando o juiz não era tão dedicado e não tão perfeito como poderia ser, e Deus mesmo assim o estava usando, porque Deus tinha o seu propósito e Deus estava então no controle de toda a situação. No caso de Ruth também, né? São coisas do dia a dia, do cotidiano que vão acontecendo, mas Deus está agindo através daquelas mulheres, através de Noemi e Ruth. Tá? Agir, buscar seus direitos e deveres de acordo com a palavra. Então, nós vamos ver também esse aspecto dos direitos e deveres. Tá? Elas, mesmo passando dificuldades, elas tinham direito e não abriram mão daquele direito que tinha, que nós vamos ver que é quando a Ruth vai até a fazenda ali de Boaz e pode, juntamente ali com os seus ceifeiros, participar ali e colher para que ela não morresse de fome. Então, era um direito que ela tinha, um direito que o povo de Israel tinha, os mais pobres. Nós vamos ver isso também com bastante cuidado. Tá bom? Então, esse é o alvo da nossa lição. Tem vários aspectos bastante importantes que a gente tem que ter em mente aqui, né? Que a gente vai verificar. Fiz uma introdução aqui da nossa lição, coloquei algumas informações que não estão na nossa revista, que nos ajudam a entender e a compreender esse livro de Ruth, em que contexto ele está, né? Qual é a situação, em que momento ele está. Então, aqui nos diz que os acontecimentos em Ruth ocorreram durante o período dos juízes em Israel. Então, é um fato que acontece naquele período dos juízes, o qual nós já estudamos. Então, naquele momento em que estavam os juízes atuando em Israel, trazendo para eles livramento, né, estava acontecendo esse drama familiar com Noemi, tá, e a sua família. Isso aconteceu por volta de 1100 a.C. Juízes narra episódios violentos, como já falei, e de grande importância, que foram violentos combates, guerras, pelas quais o Senhor pelejou com Israel, juntamente com o seu povo, e deu a vitória a ele no seu momento mais crítico, quando estava sendo oprimido por aqueles povos. Tá? Enquanto Ruth, ela mostra o quê? O lado pacífico e comum da vida das pessoas naquela época. Tá? Então, a gente tem, com o livro de Ruth, uma visão. Um lado, os problemas que haviam por causa da infidelidade do povo, e Deus levantou juízes, homens de guerra, de luta, né? E em Ruth, um drama familiar, que agora nós vamos ver e vamos entender esses aspectos que está envolvido aí no livro de Ruth. A letra C, durante esse período, eram poucas as estruturas políticas,
como nós falamos quando estudamos Juízes, o que acontecia? Não havia rei e cada um fazia o que bem entendesse. Então, não havia uma estrutura política, um governo centralizado, em que alguém mandava, tomava as decisões, punia, julgava, né? Havia, sim, no período dos juízes, mas quando havia paz, o povo se afastava de Deus e voltava às práticas erradas. Aí vinha, de novo, o castigo e o sofrimento. Então, havia pouca estrutura política, não havia um governo centralizado. Então, cada um fazia o que bem entendesse. Essa era a característica do livro de Juízes. Tá? Eram valorizados mais os laços tribais e familiares do que a identidade nacional. Então, cada um cuidava da sua família, da sua tribo, da sua família, dos seus, né? E não havia essa identidade nacional, como é o que vai acontecer com o rei Davi. Davi vai conseguir trazer uma identidade nacional, unir todas as tribos em torno de um rei, em torno da sua pessoa. Tá. As famílias de Israel também dependiam em muito das colheitas e criações de animais para se alimentar e suprir as suas necessidades. O que é interessante no livro de Ruth é esse aspecto, né, da vida comum, como que ela ela acontecia, né? Então a gente vê que as pessoas plantavam, tinham as suas colheitas, cuidavam da vida dos seus animais, o dia a dia, o cotidiano e as dificuldades que isso traz. Tá? Então, era uma cultura de subsistência, que as pessoas precisavam plantar, colher, cuidar dos animais para ter seu próprio sustento. A região montanhosa, que é a região ali de Belém, a cidade de Belém, tá? Era uma região fértil, mas a disponibilidade de água era escassa, então não tinha água em abundância. O que acontecia? Dependia muito da chuva. Tá? Então, 2 ou 3 anos de pouca chuva podiam causar escassez de alimento. Isso é o que o texto já nos diz, quando lá no primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Ruth, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Tá? Então, está dizendo aqui claramente, olha, isso ocorreu no período dos juízes. Tá? E havia o quê? Fome. Tá? Por quê? Havia uma escassez, né, de água ali naquela região. Se ficasse 2 ou 3 anos sem chuva, isso ia trazer algumas dificuldades para o plantio. Também havia, por parte de Deus, tá, um castigo por causa da desobediência. Essa situação de fome também era consequência da desobediência. Está lá em Deuteronômio 28, 48. Nós já falamos desse texto, né, que é um texto que nós precisamos ler e conhecer, porque ali, quando Deus faz o seu pacto com o povo de Israel, ele, nesse texto de Deuteronômio 28, ele deixa muito claro quais são as bênçãos e quais são as maldições, o que iria acontecer se o povo obedecesse e se o povo desobedecesse, quais seriam as consequências. Esse texto que eu separei aqui, fala o quê? Da desobediência. E por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Então, na desobediência, esse castigo viria sobre o povo, que foi o que aconteceu, e nós vimos no livro dos Juízes, falta da obediência. Tá? E aqui, o livro de Ruth transcorre nesse período dos Juízes, em um desses momentos, por causa da desobediência, Deus então está castigando o seu povo. E eles estavam passando fome. Tá? Então, aí, Noemi vai com Elimeleque para Moabe, por causa dessa dificuldade. Outro aspecto interessante do livro de Ruth, que ele parece que foi escrito tempos depois, porque alguns costumes locais foram explicados como eram praticados na época. Então, essa expressão outrora em Israel, que está em Ruth 4, 7,
Então, nos dá a impressão que alguém está explicando como que as coisas aconteceram. Então, provavelmente, esse livro foi escrito depois, lá no futuro. Não foi escrito naquele momento em que os fatos ocorreram. Tá? A maior parte da ação acontece nas terras de Judá, em Belém. Tá? Depois eu vou colocar um mapinha aqui, para vocês se situarem. Belém também é uma cidade, é na cidade de nascimento do rei Davi e de Jesus Cristo. Tá? Isso é importante porque depois tem aspectos, né, da genealogia que a gente vai fazer menção no decorrer dessa lição de Ruth. Aqui tem um mapa, tá? E aqui eu estou com o mouse aqui mostrando, olha, Jerusalém aqui, ó, e a cidade de Belém, elas são próximas uma da outra. Vocês estão vendo? Fica aqui perto no Monte das Oliveiras, aqui, ó, tá? E eles saem daqui, atravessam o Rio Jordão, aqui é o Rio Jordão, se vocês olharem, né? Eles saem de Belém, ele atravessa o Rio Jordão, isso aqui é um vale, ele passa pelo vale e vem para o lado de cá, o planalto da Transjordânia, e aí ele vai para a região aqui de Moabe. Né? Podemos deduzir que ele veio para cá porque provavelmente eles estavam, uma região fértil, e eles estavam ali tendo abundância e ele foi atrás de alimento. Então eles mudaram de Belém para Moabe, que fica do outro lado, né, na Transjordânia, do outro lado do Mar Morto. Tá bom? Aqui, ó, Ruth 1-3 nos diz assim, ó, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Então, aqui uma descrição, né, uma narrativa dessa história. Então, alguém está escrevendo, contando essa narrativa, falando destes acontecimentos. Tá? Eles eram retirantes, fugindo da fome que havia na cidade de Belém, em Judá. Ironicamente, Belém significa casa de pão, né? Então, um lugar que era chamado casa de pão, talvez por causa desse aspecto, né, do pão, do feitio do pão, da abundância, talvez, do pão, do trigo que havia naquela região, tá? Foi conhecida como Belém, casa de pão, mas naquele momento estava passando fome, não tinha o que comer. Por isso que Elimeleque saiu com sua família de lá. Elimeleque não foi a Moabe com a intenção de ali morar, mas de peregrinar, ou então de passar um tempo lá. Tá? Porque o povo de Israel tinha a posse da terra. Cada tribo recebeu uma parte daquela herança que foram divididas entre as famílias. Então, cada família tinha a sua terra, o seu pedaço de terra. E quando ele sai de Belém e vai para Moabe, ele deixou a sua terra. Deixou a sua terra e foi para Moabe. Então, ele não ia ficar lá para sempre. Ele tinha uma propriedade. Provavelmente ficar um tempo ali até que as coisas melhorassem e depois retornar. Tá? E acreditamos que essa foi a intenção. No entanto, ele ficou ali em Moabe quase 10 anos. Um bom tempo, né, morando em Moabe. Talvez seria esse o motivo do fim de todos os homens da família. Não sabemos qual é a razão que todos vieram a falecer. Primeiro Elimeleque, depois os seus filhos. Mas eles acabaram morrendo lá em Moabe. Por alguma razão, né? Eles estavam num lugar estranho, numa terra estranha, e algum motivo todos eles vieram a falecer. Tá? Fazendo um paralelo, né? Comparando com Boaz, que é, né, esse homem que está lá cuidando da sua terra, cuidando da sua fazenda,
né, que quando elas chegam, Ruth e Noemi, Boaz é um grande e um próspero fazendeiro, né? Talvez ele foi abençoado porque não saiu de Belém, né? E parece que ele prosperou muito nesse tempo em que Elimeleque estava em Moabe, que quando ela chega, a impressão que nós temos é que ele é um grande produtor, um grande fazendeiro. Deus costuma operar em meio aos acontecimentos comuns da vida diária. Esse é um aspecto interessante que a gente vai chamar a atenção na lição de Ruth, né? Que na nossa vida diária, né, Deus vai trabalhando, vai fazendo, né, no dia a dia, nos acontecimentos comuns, no dia a dia. E às vezes nós ficamos assim, pensando no milagre, né? A gente sabe que grandes milagres acontecem, mas não com frequência, tá? Então, o nosso dia a dia, nossa vida cotidiana, ela é uma vida já abençoada por Deus. E muitas coisas acontecem, né? E às vezes nós ficamos querendo ver um milagre. Sabemos que ele acontece, mas não é toda hora que isso acontece, tá? Deus realiza seus propósitos e abençoa o seu povo por meio das ocorrências rotineiras. O que nós estamos pensando aqui? Quando você levanta com vida, né? Você acorda, toma o seu café, dá graças a Deus, você sai de manhã para ir trabalhar, né? Vai lá, faz o seu serviço, ganha o seu pão, retorna para sua casa, ao encontro da sua família, chega em casa para a sua refeição, para estar com os seus filhos, com a sua família. Tudo isso, irmãos, é uma bênção de Deus, é um milagre de Deus. Mas às vezes a gente quer ver coisas extraordinárias. Mas Deus está trabalhando e operando nas coisas normais, rotineiras, no dia a dia, né? Quantas pessoas saem para trabalhar e não retornam para casa? Quantas pessoas vão para o seu local de trabalho e às vezes estão passando por um momento difícil lá, um acidente, algo do tipo, né? Então, nós queremos dizer que no cotidiano aqui dessas mulheres, Ruth e Noemi, Deus vai trabalhando, apesar das dificuldades, de uma certa tristeza de Noemi com tudo o que está acontecendo, mas Deus estava conduzindo os acontecimentos, tá? Se aprendermos a ser fiéis nesse nosso dia a dia, a ser fiel ao Senhor, a guardar a sua palavra, né? Agir com honestidade, com integridade, então, quando vier o momento difícil, estaremos preparados para ser fiéis quando vierem as crises, quando surge uma crise realmente em que nós precisamos de um milagre, algo extraordinário da parte de Deus. E então, aí sim, Deus age fazendo esse milagre. Mas no nosso dia a dia, no dia comum, na rotina do dia a dia, o Senhor está conosco nos abençoando. A rotina cotidiana do trabalho, o casamento, o nascimento e a educação dos filhos podem resultar em muitas bênçãos na família. Tá? Isso é o dia a dia, né? Trabalhar, casamento, relacionamento marido e mulher, o nascimento das crianças, a educação dos filhos, o cuidar desses aspectos da nossa vida, o cuidar desses relacionamentos, né? E dessas situações da vida já é uma bênção para nós. E é Deus que está nos ajudando a cumprir com todas essas nossas obrigações, tá? Então, o que nós queremos entender? Que Deus opera em meio aos acontecimentos comuns da vida diária. Nós é que precisamos enxergar o agir de Deus na nossa vida, tá? E às vezes nós pensamos só em algo extraordinário, um milagre, né? Que pode acontecer, mas não é. Outro aspecto que tem na revista que chama-nos a atenção é o significado dos nomes no livro de Ruth, e que é muito interessante. Tá? Elimeleque significa Deus é rei. O livro de Ruth explica a origem de Davi, o maior entre os reis de Israel. Tá? Então, tá aqui, né? Elimeleque está na genealogia do rei Davi. Tá? Então,
ele está explicando aqui, né, o significado do nome, se bem que não é Elimeleque, é Boaz, né, e Ruth, que estão na genealogia do rei Davi, mas o nome dele significava Deus é rei, e está apontando aí para a origem, através de Ruth, a origem do rei Davi, e também o maior de todos os reis de Israel, que é Jesus Cristo. Noemi significa agradável, doçura, mas após perder o marido e os filhos, Noemi pediu que fosse chamada de Mara, cujo significado é amarga. Ela, por causa de tudo aquilo que ela veio passar, as dificuldades da vida, a perda do marido, dos filhos, então ela fala, olha, meu nome agora é Mara, né, que é amarga. Outros nomes interessantes que nós temos os filhos de Noemi, Malom e Quilion. São, respectivamente, enfermidade e esgotamento. Interessante, né? Que o próprio nome já traz uma característica da pessoa. Então, a impressão que nos dá é que esses filhos de Noemi já não tinham uma saúde boa, né? Porque Malom significa enfermidade, Quilion, esgotamento. Então, já tinham algum problema de saúde. Tá? E aqui já nos fala, será que ganharam tais nomes porque a fome já alastrava quando eram pequenos, deixando-os debilitados por isso? Então, isso tem sentido, porque uma criança malnutrida, né, ela vai ter consequência, ela vai ter problemas de saúde, tá? E provavelmente esse período de fome que eles passaram já deveria estar ocorrendo há mais algum tempo, tá? Então não é totalmente equivocado e podemos deduzir por causa dos nomes que significam enfermidade e esgotamento. Ruth significa amiga, companheira, o que realmente ela foi para a sua sogra, tá? Uma amiga, uma pessoa que acompanhou a sua sogra no momento mais difícil da vida dela, quando ela perdeu os maridos, perdeu os filhos, e aí ela resolve voltar para as suas terras, né, em Belém, e Ruth vai com ela. Então, uma amiga, companheira, esse é o significado. E o que é importante que aconteça, né, trazendo isso para os dias de hoje, né, essa amizade, esse companheirismo, né, entre nora e sogra. E às vezes realmente é conflito, né? Há um certo conflito, às vezes, né, entre a sogra, né, e o genro, né, dona Fátima? O genro, que às vezes também tem essa situação de confronto, né, e precisa ter esse sentido de amigo, de companheiro, de ajudar, tá? Até mandei para vocês aí, não sei se vocês viram, né, uma música que fala que é uma homenagem à sogra. Mandei no grupo da Educação Cristã. Alguém ouviu? Eu vou voltar aqui na tela. Alguém ouviu a música lá? Eu mandei uma música lá, falando da homenagem à sogra. Depois vocês ouçam lá no grupo da Educação Cristã. Muito interessante. Tá bom? Vou voltar aqui para o compartilhamento da tela. Ruth, capítulo 4, versículo 15 a 16. Nele você terá a renovação da vida e o consolo na velhice, pois a sua nora, que você ama, deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Olha que mudança, né, irmãos? Veja, daquela situação em que elas estavam lá em Moabe, uma situação de luto, de perda, de grande dificuldade. E agora essa situação, né, em que Ruth casou com Boaz, teve um filho, né, e esse filho ia ser o seu herdeiro, o herdeiro de Noemi, e ela então muda completamente, né, a situação, quer dizer, de amarga, agora ela voltou ao riso, né, à alegria, né, e isso é o cotidiano da vida, né, então elas
passaram por aquela dificuldade, Deus foi trabalhando e chegou o momento da alegria, em que agora ela está com um filho no colo, filho de Ruth e Boaz, e ela vai cuidar dessa criança. Isso é muito bonito, né? Chega até a ser emocionante. Tá? Vamos falar agora no tópico 1, a família em Moabe. E o que aconteceu lá, né? Nós já falamos lá na frente até dessa situação de que Noemi vai ter um neto, né? Mas vamos voltar aqui e falar do momento da família em Moabe. Morreu Elimeleque, o esposo de Noemi, lá em Moabe. Os 2 filhos, que eles se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, como já falei, isso está em Ruth, capítulo 1, versículo 4. Tá? Morreram também os filhos, mas deles não nasceu nasceu filho algum. Então, morre Elimeleque, depois morre os filhos, eles não têm nenhum filho, nenhum herdeiro. Então, Noemi ficou sozinha. Nesse momento, Noemi perdeu toda a esperança de ter um herdeiro. Pastora, tenta abrir o Skype normalmente e ver se você encontra lá a Escola Bíblica. E clica lá em Escola Bíblica, aí vai aparecer a opção ingressar. Aí vê se entra assim. Está falando comigo, Davi? Não, pastora, é que a pastora Sônia, desculpa. Ah, tá. Então, aqui, irmão, nesse momento, Noemi perdeu toda a esperança de ter um herdeiro. Porque tinha 2 filhos, seus herdeiros. Eles morreram, morreram, mas não deixaram filhos, não tinham herdeiros. Então, ela perdeu toda a esperança. Tá? E nós vamos, na próxima aula, ver o quão isso era importante por causa da questão da posse da terra. A necessidade de um herdeiro, de ter continuidade. Tá? Então, essa é uma situação triste. Por isso que ela fala, não me chame mais de Noemi, mais de Mara, porque agora eu estou amarga. Era muito triste para ela. Né? Noemi, então, resolveu voltar para Belém, voltar para a sua cidade. Ok? E quando ela volta para a sua cidade, nós vamos ver isso em detalhes no próxima aula, né? Aquele acerto com as suas noras, né? Tá? E Ruth vai permanecer com ela. Trazendo tudo isso, irmãos, essa história de Israel para hoje, né? Tá? Em uma época hostil, os melhores valores familiares como a nossa, né? Uma época hostil como nós estamos vivendo, né? Deus nos orienta a viver em plena fidelidade para com as pessoas da nossa família. O exemplo de amor demonstrado na família de Noemi deixa claro quanto é valoroso amar os nossos parentes. Isso é importantíssimo. Às vezes nós abandonamos, deixamos de lado, né, as nossas amizades, nossos familiares, a nossa família. Né? E aqui temos um exemplo, né, de amor que foi demonstrado aqui por Ruth, pela sua sogra Noemi. Tá? O quão é valoroso amar os nossos parentes. Nós, às vezes, nos apegamos às nossas tarefas, nossos compromissos, e deixamos um pouco de lado as nossas famílias. Isso não pode acontecer, irmãos. Em primeiro lugar, vem a sua família, nossa família, porque é com ela que nós convivemos, irmãos. E nós temos que valorizar isso. Nós temos que dar atenção, nós temos que amar, nós temos que demonstrar afeto, carinho. Isso é muito importante, tá bom? Seguindo em frente, falando um pouco mais acerca desses aspectos que está envolvido, a questão de Ruth e Noemi, tem alguns preceitos, algumas normas da lei, que eu vou colocar aqui na tela para nós, que já é uma introdução para a aula da semana que vem. Tá? Primeiro, aqui na letra a questão do pobre e do estrangeiro. Ele tinha o direito de recolher o que sobrava das colheitas. Então, o que Ruth estava fazendo não era nada errado, era um direito dela. E isso está prescrito na lei.
Lá em Deuteronômio 24, 19, tem 2 textos que eu separei, que estão na nossa revista. Esse texto de Deuteronômio 24 nos diz assim, ó, quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espiga, não voltem para buscá-lo. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Então, veja, olha, não deveriam recolher, tipo limpar, levar tudo, não. Deixar, ou se ficou alguma coisa para trás, deixe lá, para aquele que está em dificuldade, aquele que está em uma situação difícil, perdeu as suas terras, está na miséria, né? E ele ter com que sobreviver, como se sustentar. E isso era, a bênção de Deus estava condicionada à obediência a essa norma, a essa lei. Tá? Tem um outro texto que eu coloquei aqui, que é o texto de Levítico 19, de 9 a 10, que nos diz assim, ó, quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita de sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha como Deus é sábio, né? Deus já pensando, né, nas circunstâncias, né? Então, deveriam deixar aquilo que ficou pelo caminho para que os outros pudessem colher e se sustentar. E era o que Ruth fez. Naquele momento, aquelas grandes dificuldades que elas estavam passando, ela foi lá no campo de Boaz, né, e colheu ali e levou para elas o alimento, para elas, né, que elas estavam precisando. Então, só relembrando aqui, eu pus uma observação, ó, não deveria haver pessoas vivendo em plena miséria entre o povo de Israel. Então, não deveria, Deus não se alegra com essas pessoas que estão vivendo na miséria. Deus não tem prazer no sofrimento humano. Então, aqueles homens, como Boaz, um homem que tinha o seu campo, seus empregados, que colhia fartamente, então deveria deixar que os mais pobres pudessem também se beneficiar da sua colheita, para que não houvesse pessoas passando fome, nem miseráveis, entre o povo de Israel. Né? E isso é uma lei, é uma norma. Tá? A outra questão, a outra norma é com relação à herança. Tá? Quem vai herdar a terra de um familiar? Então, tinha uma regra, né? Havia regras para isso. Não era de qualquer forma. Então, nos diz o quê? Diga aos filhos de Israel. A lei, né? Está lá em Números 27, 8 a 11. Se alguém morrer e não tiver filhos, passe a herança dele para a sua filha. Se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança aos parentes mais chegados de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, está aqui uma lei. Então, a terra tinha que passar para alguém da família, né? O filho ou a filha, né? Um irmão, um tio, alguém tinha que herdar essas terras. Tá? Elas não iam ficar abandonadas. Tá bom? Então, isso é muito interessante. O outro aspecto é o parente herdar a terra de um familiar. Outro texto que eu coloquei aqui. Eu acho que eu já li esse texto, né? Isso, eu coloquei 2 vezes. Vou passar para frente. Letra C. Irmão ou familiar suscitar a descendência de outro. Outro aspecto interessante, que é o que vai acontecer com Noemi e Ruth. Né? A questão da descendência, o herdeiro. Né? Noemi precisava de um herdeiro para que pudesse herdar as terras da sua família. Tá? Então, nos diz assim, ó, se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho,
alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, a questão aqui da descendência. Tá? Outro texto está em Deuteronômio, é um texto longo, que nos fala acerca dessa situação. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-la e falar com ele. Se ele persistir e disser não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele na presença dos anciãos e lhes descalçará as sandálias do pé. Ele cuspirá no rosto e protestará dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Deuteronômio 25, né, na continuação do texto anterior que lemos, de 7 até 10. Isso, irmãos, é a lei do levirato. Era a continuidade da família e a transmissão da herança. Então, aquele cunhado coabitaria e poderia trazer ali, né, um herdeiro para aquele que ficou sem. Próxima semana, continuação da lição de número 14, Ruth a Moabita. Nós vamos falar o tópico 2, o cuidado de Deus, o tópico 3, na eira de Boaz, e depois a conclusão. Vou voltar aqui para a tela principal, tá? Vou parar aqui o compartilhamento, tá? Para falar com os irmãos. Os irmãos estão aí? Quem está aí, diga alguma coisa. Nós estamos hoje estudando sobre Ruth, bastante interessante, né? Esses aspectos que estamos vendo do livro de Ruth, e da vida cotidiana e do dia a dia que nós estamos acompanhando, no caso dela, né? Dessa situação em que ela passou de fome com seu marido, da sua viagem para Moabe e todas as consequências, tá? Esses aspectos que nós falamos agora, por último, nós vamos ver na semana que vem, novamente, já é a introdução da nossa lição, para falarmos, né, dos outros aspectos da lição de hoje. Tá bom? A volta dela para Belém. E depois, né, a situação dela com a situação de Ruth e Boaz. Tá ok? E nós vamos também verificar esse aspecto aí do levirato, tá bom? Que, no caso de Ruth e Boaz, tem uns desdobramentos, tá? Tem uns aspectos um pouco diferentes, tá bom? Não é naquele formato que nós lemos ali no texto de Deuteronômio. Ele segue de perto o que está ali, mas tem alguns detalhes importantes que nós vamos ver na lição da semana que vem. Não estou vendo ninguém, com exceção da Terezinha, né? Então, eu creio que está tudo bem. Está tudo bem com os irmãos? Alguém fale, a Terezinha disse que está bem. Você quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? A lição de hoje foi muito tranquila, muito simples, né? Como disse, trata do cotidiano daquelas pessoas, né? Da vida de Ruth e Noemi. Tá? Não tem aqueles conflitos, batalha, guerra, né? O conflito entre tribos no meio do povo lá de Israel. Alguém quer falar alguma coisa? Senão, a gente vai partir para o encerramento. Tá? Alguém quer comentar? Ô, pastor, é o Mário. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Não, eu queria só ressaltar a questão de uma palavra que fica bem evidente nessa relação de Noemi e Ruth, que é fidelidade, né? Isso é de grande destaque. É aquilo que a gente tem esse relacionamento que a gente tem com Deus, né? De fidelidade, né? De cuidado, de zelo.
Então, essa relação aí fica realmente frisada no nosso dia a dia, né? Como você evidenciou. Muito A interessante. fidelidade dela chama-nos atenção, né? Exatamente. A fidelidade de Ruth para com Noemi. Né? Exatamente. Porque se formos trazer essa questão para os dias de hoje, né? Seria difícil, né? Porque tem muita sogra e nora que não convive bem, né? Elas não se dão bem. E isso é o que mais destaca, porque às vezes você tem a fidelidade pai e filho, mãe e filho, irmãos, mas sogra e nora, né? É algo realmente a ressaltar, preparado por Deus mesmo. É verdade, é um exemplo para nós. Inclusive que essa questão do genro também, né? Exato. O genro com a sua sogra, né? De vez em quando aqui eu brigo aqui com a dona Dirce. Ó, para brigar com a dona Dirce. Eu tô falando a verdade, eu tô sendo sincero. De vez em quando a gente tem aqui uns desentendimentos, mas a gente chega num momento da paz também, né? É mesmo, paz e amor. Momento de paz, né? E aí a gente vai levando a vida. Mas é interessante, né? Porque é difícil, né? Essa situação. Essa convivência é difícil. Às vezes é complicado, não é simples, né? Mas não, e o fato de Ruth abdicar, né? Da sequência de vida, né? De um novo relacionamento, né? De ter filhos, mas para cuidar da sogra, né? Muito interessante. Ela abriu mão de tudo, né? E foi acompanhar, né? Mas como Deus é justo, né? Deus estava trabalhando, né? E Deus preparou para ela, Boaz, né? Um companheiro, um esposo, um novo lar. Né? Isso é muito interessante. E de tudo isso vem essa linhagem, né? Davi, depois Jesus, né? Nossa, é muito precioso esse texto. São um pequeno texto da Bíblia, mas que traz muita luz para a gente, né? Nos dias de hoje. É verdade. Ô, Sônia, quer falar alguma coisa, Sônia? Não, é só dizer que foi o Davi que me excluiu, não foi o Paulo. O Paulo pediu para o Davi, sai da aula, porque o rapaz que está consertando o portão chamou ele para conversar, e o Davi ficou procurando e acabou clicando lá no meu nome. Depois ele ficou pedindo perdão, vó, desculpa, vó. Falei, tudo bem. Eu fiquei aqui pelejando, porque eu saí, entrei, mas não conseguia entrar, só aparecia que eu tinha entrado, né? Não, só fazer eu não ouvi, né? Porque eu fiquei esse tempo todo tentando entrar na aula. Só quando eu reiniciei o celular é que eu consegui. Só um comentário, né? Que em cima disso que o Mário falou, que eu acho bacana também nessa relação, que não é uma relação assim, a Ruth fez tudo. Ela sobressai muito, né? O comportamento dela é óbvio. Mas você vê na relação das duas que a Noemi não quis em nenhum momento mandar na Ruth. Não, você vai comigo, você faz isso. Ela falou, não, você vai embora, você tem todo o direito. E às vezes eu acho que o atrito, né, na atualidade, o atrito entre sogra e nora, muitas vezes é isso, né? Porque a sogra, eu vou falar agora como sogra, ela acha que ela sabe tudo. E a nora, ou a filha, ou o genro, são novatos. Então, o que eu sei e eu posso ensinar. E no caso de Ruth e Noemi, não teve esse sentimento. Eu acho que é profundo mesmo, mas essa questão até daquilo que Jesus faz, é considerar o outro superior a si. Né? Nesse relacionamento das duas, a Ruth considerou a Noemi superior a ela. E a Noemi, ao mesmo tempo, quando falou com Ruth e com a órfã, ela também considerou a Ruth superior. Ela podia dizer, não, você casou com meu filho, agora você vai ter que cuidar de mim porque eu não tenho ninguém. E a Ruth talvez aceitasse isso, mas ela não usurpou disso. Né? Eu acho que aí foi uma relação bem assim, que eu acho que é o que falta muitas vezes na atualidade para que essa relação de sogra e genro e nora seja melhor, né? A gente não sabe tudo, a gente, porque é mais velho, não é o dono da verdade, mas o outro também tem que reconhecer, como a Ruth reconheceu, né, que ela era uma pessoa importante, essa obediência, essa humildade, fidelidade, levou ela a achar graça, não diante de Boaz, mas diante de Deus também, né?
Eu acho muito bacana isso. Legal. Eu acho que é por aí mesmo, porque às vezes a pessoa que é mais experiente quer se sobrepor ao outro. Sim. E isso traz conflito, né? Traz. Então, a gente também pensar que o jovem também tem conhecimento, ele também sabe das coisas, né? Lógico que a pessoa que é idosa, ele tem mais experiência, mas o jovem também entende as coisas. E, às vezes, precisa também ser ouvido, tá? Eu acho que o diálogo é o que vai resolver todos esses problemas, né? O diálogo e o respeito, né? Pode resolver todas essas questões, né? Para que não haja esse tipo de conflito. Então, acho que fica para nós esse exemplo na aula de hoje, dessa questão do relacionamento, né? Entre nora e sogra, entre nora, o genro e a sua sogra, tá? Que deve haver esse sentido de respeito, de cuidado, de proteção, de entendimento, de diálogo, para que, né, no dia a dia, no cotidiano das nossas vidas, tudo possa transcorrer bem. Deus vai agindo no dia a dia, no cotidiano. E, de repente, naquele dia a dia, no cotidiano, se transforma lá na frente numa grande manifestação do poder e do milagre, né, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Então, a gente reconhecer isso no dia a dia. Tá ok? Irmãos, eu acho que por hoje é isso. Semana que vem nós damos continuidade a esta lição, vamos terminar essa lição, né? E eu quero agradecer aos irmãos pela participação. Deus abençoe, muito obrigado, que o Senhor seja convosco, tá bom?